10 minutos, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Otávio, sou representante do grupo Protos. O projeto Protos tem como objetivo construir um modelo físico a partir do método de prototipagem rápida, com o intuito de organizar as informações que serão transmitidas ao longo dessa apresentação. Dividimos os itens abordados nos seguintes tópicos: evolução da prototipagem, fatos relevantes, necessidades que levaram à prototipagem, soluções obtidas com a prototipagem, vantagens, desvantagens, processo de impressão, métodos de prototipagem, aplicação, produto a ser obtido, próximos passos. Por volta de 1890, Lamper desenvolveu um método em que se imprimiam uma série de discos de cera, linhas de contorno topográfico, juntando-os e posteriormente criando um modelo 3D topográfico em uma determinada área. Na década de 1940, Pereira desenvolveu um método parecido com o de Lamper, porém utilizando papelão como camada, juntando-os e formando um mapa tridimensional de terrenos. No ano de 1932, a Mitsubishi Motors propõe um método utilizando uma resina de fotopolímero líquido. Em 1983, Charles Hull aprimora a técnica e cria um método chamado de estereolitografia, que utiliza a resina de fotopolímero líquido, fundando a 3D System, empresa que atua até os dias de hoje na criação e comercialização de equipamentos de prototipagem rápida. Em 1986, utilizando o método de estereolitografia, a 3D System desenvolve o primeiro equipamento de prototipagem rápida bem sucedido, o SLA-1, comercializando. Em parceria com a empresa Albert Constant Group, a 3D System desenvolve o formato de arquivo STL, responsável por fazer a ligação entre os softwares de desenho CAD e o equipamento de prototipagem. Em 1988, Scott Crump desenvolve um método que se tornaria o mais popular de todos, a deposição de material fundido. Em 1989, Carl Ricard, estudante da Universidade de Austin, Texas, Estados Unidos, registrou o primeiro processo conhecido como sintetização seletiva a laser. Semelhante ao processo de estereolitografia, o SLS usa um polímero termosensível em pó. Existem mais de 20 métodos de prototipagem rápida no mercado, que apesar de usarem diferentes tecnologias e materiais, se baseiam no mesmo princípio de manufatura por camadas planas. A tecnologia de prototipagem rápida está concentrada nos Estados Unidos. Dentre as empresas de maior influência mundial, podemos destacar a 3D Systems, Stratasys, MakeBot, Up, Printbot e EOS, que dominam o setor. As necessidades que levaram à criação da prototipagem rápida foram o elevado tempo de desenvolvimento do produto, aumentando o custo do mesmo, e também o tempo de entrega do produto ao mercado, time to market. Outro motivo foi a dificuldade de produzir geometrias complexas em protótipos, exigindo mais dos profissionais, máquinas e materiais, aumentando seus respectivos custos. A primeira figura à direita mostra o modelo feito manualmente em madeira e resina. A segunda figura mostra a usinagem CNC de uma peça, que também é uma alternativa além da prototipagem rápida. Com os métodos de prototipagem rápida, criaram-se os protótipos funcionais que permitem testes, identificando erros durante o início do desenvolvimento de um projeto. As figuras mostram um motor em que as mangueiras dos coletores foram impressos para efeito de verificação do projeto antes do início da produção das peças. É possível criar geometrias complexas devido ao processo de impressão por camadas. Nas figuras, temos a reprodução de uma arcada dentária realizada através da tomografia de um paciente, um redutor planetário funcional, uma torre de jogo de xadrez e uma maquete de uma lancha, todos obtidos através da prototipagem rápida por adição de material. Além da impressão de protótipos, é possível a obtenção de modelos em diversas escalas, sem perder a precisão. Nas figuras, podemos observar os tamanhos reduzidos que podem ser obtidos comparando o feto com a mão ou o conjunto de um redutor planetário ao cartão de memória. Dentre as vantagens obtidas com a prototipagem rápida, podemos destacar a redução de custos, diminuição do tempo de desenvolvimento, adaptação, verificação do desempenho e dimensões de peças e flexibilidade para ajuste de projeto. As principais desvantagens encontradas no uso da prototipagem rápida são a falta de disseminação e insuficiência de equipamentos instalados, a superfície das peças obtidas podem ter alta rugosidade
e possui irregularidades chamadas de efeito escada, necessitando de acabamentos e impermeabilização em alguns métodos. As peças podem apresentar baixa resistência mecânica dependendo do material utilizado, e a limitação dimensional da peça obtida, estando para a maioria dos equipamentos no mercado em torno de 500 mm3. A técnica de prototipagem rápida por impressão 3D pode ser definida como um processo de fabricação através de adição de material em forma de camadas planas sucessivas, isto é, baseado no princípio de manufatura por camada. Para obter o protótipo, duas etapas devem ser cumpridas: o pré-processamento e o processamento. O pré-processamento consiste em 3 fases: modelagem em software CAD 3D, a conversão e transmissão do modelo para equipamento, e orientação da peça no espaço disponível e definição das camadas de impressão. Após o envio dos dados para o equipamento de prototipagem, é dado início ao processamento, que consiste na fase de fabricação, onde o modelo 3D é impresso camada por camada até a obtenção da peça final. Nesse vídeo ilustrativo, podemos observar o processo de fabricação desde o desenvolvimento do modelo 3D, passando pela impressão das camadas, até a obtenção da peça final. Para o melhor entendimento dessa técnica, exemplificaremos a criação do protótipo de um flange de roda do minibody. O primeiro passo consiste em desenhar a peça no software CAD 3D, capaz de exportar o modelo gerado em extensão STL. O formato STL irá transmitir do modelo 3D da peça para o software da máquina. Existem várias formas de processar a informação, e todas seguem uma lógica matemática de programação. A partir da transmissão do arquivo em STL para o software da máquina, é definida a posição e orientação de impressão da peça dentro do espaço disponível no equipamento que será utilizado, bem como os parâmetros de impressão. Por fim, é dado o comando para início da operação. Após o término da impressão da peça, alguns processos de prototipagem exigem uma etapa para acabamento. Esta etapa engloba operações de limpeza, remoção de suporte e suavização de superfícies, em virtude do efeito escada, ocasionado pela adição sucessiva de camadas. Atualmente, existem diversos métodos de prototipagem rápida, desde tecnologias mais complexas e alto custos, a tecnologias mais simples e baratas. Por isso, destacamos as mais conhecidas e utilizadas. A estereolitografia é um método que baseia-se na superposição de camadas de resina polimérica líquida, fotocurável, que se solidifica com a aplicação de raios ultravioletas através do jogo de espelhos móveis. Esse método utiliza como matéria-prima uma resina à base de epóxi e necessita de um pós-processamento para a finalização da cura do material. A modelagem multijato, conhecida pela sigla MJM, é uma técnica de prototipagem rápida cujo mecanismo de funcionamento básico é um cabeçote, que se movimenta numa direção X, e uma plataforma, que se movimenta nas direções Y e Z, conforme ilustrado na figura. Utiliza também um material fotocurável, que é injetado por múltiplos bicos juntamente com uma luz ultravioleta, que realiza a cura quase instantânea do material. A modelagem por deposição de material fundido, FDM, constrói objetos pela extrusão de filamentos de materiais poliméricos. Este filamento é estudado por uma fina guia e depositado sobre uma plataforma. As guias se movem nos eixos X e Y e a plataforma no eixo Z, para que o material seja depositado em uma fina camada compondo a seção transversal da peça. Este método utiliza diversos tipos de polímeros, sendo os principais o PC, o PLA e o ABS. Já a sinterização seletiva laser, SLS, é baseada na superposição de camadas homogêneas de polímeros em pó, que são ligadas entre si pela fusão do material, propiciada pelo calor gerado pelo feixe de laser. Possui como matéria-prima diversos polímeros em pó, como o ABS e o PP. A sinterização direta de material por laser, DMLS, se baseia na superposição de camadas homogêneas de metal em pó, que de maneira idêntica à SLS funde o material através do calor gerado pelo feixe de laser. Os materiais utilizados são alumínio, titânio e cobre, entre outros.
A manufatura de objetos em lâminas se baseia na deposição de folhas autoadesivas para construir camada por camada. O material utilizado é uma bobina de papel adesivado. A impressão tridimensional é um método que utiliza material em pó, que é abrigado por um aglutinante depositado por impressão tipo jato de tinta. Um rolo espalha e nivela o material, e a cabeça de impressão deposita o aglutinante, de acordo com a geometria da camada. Os materiais disponíveis para o método são a base de gesso, amido e celulose. O aglutinante é um ativador do amido à base d'água. A aplicação das tecnologias de prototipagem rápida são inúmeras, como na indústria automotiva, na indústria da moda e na confecção de modelos e maquetes. A área da medicina e da odontologia também tem grande potencial na utilização da prototipagem rápida, na construção de próteses, implantes e no planejamento cirúrgico. Por meio da tomografia computadorizada dos pacientes, os pixels em 3 dimensões são convertidos no modelo 3D virtual e enviado à impressora, podendo recriar próteses extremamente precisas e com materiais biocompatíveis. A aplicação da técnica de prototipagem rápida ocorre na maioria dos casos nas indústrias de bens de consumo, automobilística, indústria de máquinas, aeroespacial, área médica, acadêmicas e instituições de ensino, governamental militar. O produto a ser confeccionado pelo projeto Protos é o protótipo de um diferencial automotivo em escala 1:1. As dimensões estimadas são 400 mm de altura, 450 mm de comprimento e 450 mm de largura. O peso aproximado de um diferencial produzido com material metálico é de 52 kg. Utilizando a prototipagem rápida com materiais poliméricos, estimamos em 9 kg o peso final do produto. As próximas etapas do projeto englobam as seguintes tarefas: definir esforços aplicados no conjunto, dimensionar as engrenagens do conjunto, definir material a ser utilizado na impressão, definir método de prototipagem a ser utilizado, elaborar layouts e desenhos dos elementos, elaborar memorial descritivo, detalhamentos e revisões para a segunda prévia, detalhamentos do layout e desenho de elementos do conjunto em CAD 3D, detalhamento do memorial descritivo e elaboração do databook, revisão de desenhos e preparação para a impressão, revisão geral para a terceira apresentação prévia, impressão do protótipo, revisão do databook. O projeto Protos tem como objetivo obter o protótipo de um diferencial utilizado em um automóvel, a partir da prototipagem rápida por adição de material. Por fim, gostaríamos de agradecer ao nosso professor orientador, mestre Teiro McIntyre, e também aos professores Renato Marques, William Maluf, Alberto Vieira Júnior, Djalma Souza Paulo, Marcelo Capuano e Arthur Tavasalsas pela ajuda e orientações prestadas nessa fase inicial do projeto. Agradecemos a presença e a atenção de todos.